pegando um pouquinho do microfone. Primeiramente, eu queria agradecer a todas as pessoas aqui da Asprom, na pessoa da Superintendente Rosane, aqui pelo convite, né? É um prazer enorme estar aqui para falar sobre esse tema. É um tema delicado, mas eu vou tentar abordar da forma mais descontraída e tranquila possível, né? E mais acessível, para que vocês saibam, né, o que fazer nessas situações, como evitar vocês mesmos, né, vocês mesmos situações de assédio, né? Às vezes a gente pode estar com uma conduta inadequada sem estar ciente disso, né? Tá funcionando? Essa capa, né, que a gente sempre coloca nas nossas apresentações, é de uma campanha que a gente fez na Defensoria, a nossa Associação Nacional fez uma campanha para divulgar para a sociedade o trabalho da Defensoria na defesa das mulheres, né? Então, o tema da campanha foi em defesa delas, defensoras e defensores pela garantia dos direitos das mulheres. Essa campanha foi de 2019. Mas especificamente hoje, né, a pedido aí da Asprom, eu vou falar sobre assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Pode passar, por favor. Então, eu vou começar com o conceito de assédio moral, né? Esse conceito aqui é do Conselho Nacional de Justiça, mas eu vou tentar traduzir ele para uma linguagem mais simples, assim, né? Que é esse processo contínuo e reiterado, ou seja, que pressupõe várias condutas, né? Que, independente de intencionalidade, atentem contra a dignidade humana do trabalhador, por meio da degradação das relações socioprofissionais e do ambiente de trabalho, exigência do cumprimento de tarefas desnecessárias ou exorbitantes, discriminação, humilhação, constrangimento, isolamento, exclusão social, difamação ou abalo psicológico. Nossa, um tanto de coisa, né? Um tanto de exemplo aqui, mas eu vou trazer alguns exemplos práticos do que é e o que não é assédio, para ficar bem assim evidente aqui para vocês. Mas primeiro eu queria que vocês, né, prestassem atenção nessa questão do contínuo e reiterado, né, e que atenta contra a dignidade humana do trabalhador. Pode passar, por favor. Então, a gente tem vários tipos de assédio no ambiente de trabalho. O assédio interpessoal, ou seja, acontece entre os indivíduos, entre um ou mais indivíduos, com o objetivo de controlar, excluir uma outra pessoa, né, zombar dela, fazer um deboche, de forma como aquela pessoa se sinta humilhada, não se sinta bem no ambiente de trabalho, né? Pode passar, Paulo. E tem aquele organizacional, né? Às vezes a gente vê aí algumas empresas e órgãos, eu tenho certeza que não é o caso da Asprom, né? Pelo que eu vi aqui, pelo pouco que eu já conheci aqui, né? Que é uma entidade bem consciente, assim, de combater e enfrentar esse tipo de conduta, mas tem empresa que infelizmente adota o assédio quase como um método para alcançar a produtividade, né? A minha irmã é engenheira e ela trabalhou numa empresa uma vez que a chefe dela sistematicamente xingava os trabalhadores e trabalhadoras, né? Chamava de imbecil. Quando não fazia as coisas no prazo, ela falava que a pessoa era lerda, né? Que a pessoa não servia para aquele trabalho. Então era quase que uma coisa estimulada dentro da empresa. Então, assim, é quase que uma política da empresa mesmo. Pode passar, por favor. Tem um assédio horizontal, né? Isso vai aplicar tanto para o assédio moral quanto a violência hierárquica, é o assédio chamado vertical. Isso aplica tanto para o assédio moral quanto para o sexual. Pode passar, por favor. Aí, aqui eu trouxe, como eu estou numa especializada, numa defensoria especializada de defesa das mulheres, a minha palestra é toda mais focada, considerando as mulheres como vítimas de achões e ficar assediando e ficar caçando, e as meninas têm que ser recatadas, elas que têm que se precaver contra o assédio. Não, a gente tem que dizer um basta a isso. Então, a minha palestra é mais voltada, mas não quer dizer que possa ter assédio moral e sexual também contra os homens, tá bom? Então, assim, alguns exemplos de assédio moral contra a mulher, né?
fazer insinuações ou afirmações da incapacidade da pessoa pelo fato dela ser mulher, né? Por exemplo, lá no setor de transportes da Defensoria Pública onde eu trabalho, tem motoristas mulheres também. Vamos supor que algum colega ou algum chefe, o chefe do setor de transportes, um dia lá eu vou para uma palestra e vai a motorista mulher me levar. Ele falar assim, toma cuidado, hein? Põe o cinto de segurança, porque você vai com mulher, já viu, né? Mulher no volante. Esse tipo de insinuação é assédio moral, né? Apropriar-se das ideias das mulheres, sem dar-lhes o devido crédito, né? Quando a mulher tem uma ideia muito boa sobre como melhorar a produtividade, sobre como organizar melhor o trabalho na empresa ou no órgão, e aí o homem vai lá, o colega vai lá e se apropria, ele fala para o chefe que a ideia foi dele, né? Isso é uma forma de assédio moral também. Interromper, né, gente? O interrupting, todo mundo já deve ter ouvido falar desse termo, né? Mas eu gosto de falar o termo em português mesmo. Interromper constantemente as mulheres no ambiente de trabalho. Não deixar ela completar o raciocínio dela, não deixar ela fazer uma colocação, uma sugestão, né? Interromper o tempo inteiro. Isso é uma forma de assédio também. Tratar as mulheres de forma infantilizada, com a apresentação de explicações não solicitadas. Então, assim, tratar aquela mulher como se ela não soubesse o que ela está falando. Ah, você é muito bobinha, deixa eu te explicar melhor, né? É o mansplaining, né, que a gente fala, mas como se ela não fosse capaz de expor as suas ideias. Dificultar ou impedir que gestantes compareçam a consultas médicas fora do ambiente de trabalho, né? Uma mulher, quando está gestante, precisa comparecer a consultas médicas, né, fazer o acompanhamento pré-natal, e isso deve ser respeitado no ambiente de trabalho, né? Ela vai precisar, às vezes, sair mais cedo, ter uma ausência, né? Então, dificultar ou impedir o acesso a esse atendimento médico também é uma forma de assédio. Aí, os assédios morais contra os homens, contra os meninos, né? O desrespeito, xingar de algum nome quando a pessoa não cumpre uma meta, né? Como eu falei, no ambiente lá de trabalho que a minha irmã estava, ela chamava de imbecil a chefe, fazia isso com os trabalhadores homens também, excluía determinados trabalhadores que ela não gostava das festas de confraternização, né? Ficava fazendo cobranças absurdas, né? Cobranças fora do razoável para quem ela perseguia. Então, assim, esse tipo de coisa pode acontecer com homens e meninos também, tá bom? Pode passar, por favor. Outros exemplos aí contra as mulheres. Interferir no planejamento familiar das mulheres, sugerindo que não engravidem, né? Ah, mas se você engravidar, os outros trabalhadores aqui vão ficar sobrecarregados, porque você vai ter que tirar licença maternidade, né? Isso é uma forma de assédio também, porque nós mulheres temos direito aí, os nossos direitos reprodutivos, né? De ter ou não filhos, né? Essa escolha cabe a nós, e não ao patrão ou à patroa, tá bom? Emitir críticas ao fato da mulher ter engravidado. Desconsiderar recomendações médicas a gestantes e lactantes. Acho que eu já dei um exemplo também de como isso pode acontecer. Desconsiderar repetidamente a opinião técnica da mulher em sua área de conhecimento. Isso também pode ser aplicado para meninos, homens também, né? A pessoa tem uma expertise técnica em uma determinada área e você desconsidera aquilo porque você está querendo perseguir aquela pessoa. É uma forma de assédio moral também. E piadas de cunho sexista, né? Piadas que tenham a ver o humor, né? Eu nem chamo isso de humor, né, gente? Que a sociedade evoluiu tanto para a gente ficar fazendo, né, humor aí com mulheres, com pessoas LGBT, enfim, não cabe mais esse tipo de humor. Mas qualquer tipo de piada nesse sentido, né? Não só em relação a piadas sexistas, mas também piadas LGBTQ-fóbicas, né? Piadas racistas, piadas com pessoas com deficiência, tudo isso são formas de assédio moral, tá? Então, assim, aplica também, como eu falei, né, de questões de cunho racial, de questões relacionadas a pessoas com deficiência e LGBT-fóbicas, aplica também para meninos, né, e meninas igualmente, né, homens e mulheres. Pode passar, então.
Aí é importante eu pontuar também o que não é assédio moral, né, gente? O que faz parte da hierarquia no ambiente de trabalho, né? Da disciplina, o mínimo de organização, de hierarquia, a gente precisa ter no ambiente de trabalho, no trabalho, né, caminhar aí para frente. Então, primeira coisa, controle de ponto, né? Controle de ponto é normal para que a pessoa cumpra horário, né? E eu até falo que é uma ferramenta do próprio trabalhador ou trabalhadora para evitar assédio nesse mundo pós-pandemia, que a gente foi muito para o trabalho remoto, né? A gente viu várias empresas, vários ambientes de trabalho fazendo essa migração para um ambiente remoto. E o que a gente enxerga nisso, né? Às vezes, a pessoa tendo que responder e-mail até tarde da noite, tendo que responder mensagem do empregador ou da empregadora até tarde, né? Fim de semana, feriado, né? Sem respeitar o tempo de descanso. Então, o controle de ponto é até uma ferramenta para se evitar o assédio moral nesse caso, né? Condições insatisfatórias de trabalho, né? Quando eu fui defensora em Nova Lima, eu fui defensora em Nova Lima por 2 anos. A nossa sede era mais simplesinha, não tinha ar-condicionado, era uma sala que a gente dividia com vários outros estagiários e com outras servidoras também. Eram condições mais simples. Isso significava que a defensora pública geral estava cometendo assédio moral contra a gente? Não. Era o que a defensoria, na época, conseguia oferecer para a gente de ambiente de trabalho. A gente poderia pleitear condições melhores? Claro, né? É um direito nosso, mas isso não quer dizer que isso é assédio. Ah, estou com um computador aqui que ele é mais lento, essa impressora aqui é ruim, né? Isso aí pode acontecer mesmo, né? Mas não é assédio moral. Divergências profissionais e conflitos, né? É normal que no ambiente de trabalho a gente discorde às vezes das pessoas, né? A gente não precisa concordar em tudo, né? Que a gente faça uma crítica construtiva ao trabalho do outro. Isso acontece, é normal, não é assédio. Pode passar, por favor. Exigências profissionais, né? Você corrigir, né, um trabalho, falar, olha, isso aqui não ficou bem feito, pode melhorar, não está do jeito que eu te pedi, essa conduta não é adequada, esse tipo de roupa que você está usando não é adequada para o ambiente de trabalho. Essas questões, assim, quando faladas de forma respeitosa, né, de forma que não agride a outra pessoa, não é assédio moral. Aumento do volume de trabalho, né? É normal, assim, eu que estou na Defensoria da Mulher, por exemplo, março, que é o mês do Dia Internacional da Mulher, né? O meu trabalho aumenta muito, né? Eu tenho muito mais coisa. Agosto, que é o aniversário da Lei Maria da Penha, a gente tem mais trabalho, a gente é convidada para mais eventos, isso é normal, né? Em todo ambiente de trabalho existe aí, às vezes, um volume, um aumento de volume em determinadas épocas. Cobrança de produtividade, né? Se a pessoa está produzindo pouco, né? Está aquém daquilo que é desejado. O chefe ou a chefe pode chegar, conversar sobre aquela pessoa, falar, olha, desse jeito não tá legal, você tem que tá produzindo pouco pelo tempo que você fica aqui no trabalho, às vezes está se distraindo no trabalho, fica vendo vídeo na internet, enfim, vídeo no Instagram, no TikTok. Esse tipo de cobrança, de novo, gente, feito de forma respeitosa, faz parte do ambiente de trabalho. E mudança de posto, né? Quando feito para conveniência do trabalho. Mudou a pessoa de um posto de trabalho para o outro, desde que não seja uma forma de retaliação e exclusão, né? Por exemplo, você vai e denuncia uma situação que está errada no seu trabalho, né? Você tem razão, e aí te mudam de posto para te silenciar. Aí é o assédio. Mas se é para conveniência daquele trabalho, isso isso não é assédio, né? Pode passar, por favor. E aí a gente chega aqui no assédio sexual, tá? Que eu vou explicar. O CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, define o assédio como uma conduta de conotação sexual, praticada contra a vontade de alguém, sob forma verbal, não verbal ou física, manifestada por palavras, gestos, contatos físicos ou outros meios com o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. De novo, né? Muitas palavrinhas aqui, mas eu quero que vocês prestem atenção em 3 aspectos.
sempre conotação sexual, né? Como o próprio nome diz, o assédio sempre é praticado para satisfazer um desejo sexual da pessoa que está praticando. Então, sempre tem essa conotação. Segundo, ó, uma coisa que estava aqui no conceito de assédio moral, estava lá no conceito de assédio moral e não está aqui. Vocês conseguem perceber qual? Que eu falei no assédio moral? Reiterado, né? Várias vezes. Aqui não, pode ser uma conduta isolada, tá? E contra a vontade de alguém, né? Sem respeitar o quê? Consentimento. Guardem essa palavrinha porque a gente vai usar ela muito aqui hoje, tá? Então, sempre quando não respeita o consentimento e tem conotação sexual, independente de ser reiterado ou não, é assédio sexual. Tá? Pode passar, por favor. Aí eu vou citar aqui alguns exemplos de comportamentos que configuram assédio sexual, tá? Insinuações explícitas ou veladas, né? Gestos ou palavras escritas ou faladas com conotação sexual, né? Chamar a pessoa de nomes que objetifiquem aquela pessoa, que remetam, né, ao ato sexual, chantagem para permanência ou promoção no emprego. Olha, se você não sair comigo, se você não me beijar, eu posso te demitir ou eu posso deixar de te dar uma promoção, né? De te promover no trabalho. Investidas sexuais sem consentimento, né? Agarrar a pessoa, passar a mão, dar um beijo forçado, né? Promessas de tratamento diferenciado a troco de favores sexuais. Expor a pessoas a situações vergonhosas ou humilhantes no ambiente de trabalho, ficar fazendo comentários sobre o físico daquela pessoa, sobre a pessoa na frente dos outros, né? Olha a fulana, como ela é gostosa, né? Olha o bumbum, esse tipo de coisa. Isso é assédio sexual, tá? Mesmo que seja só por palavras, mesmo que não encoste na pessoa. Pode passar, por favor. Aí, ó, igual eu falei, contato físico não desejado, né? Um beijo forçado, uma palpada, encoxada, tudo isso pode ser encarado como assédio. E às vezes, gente, isso acontece de uma forma muito sutil, então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Eu cito um exemplo que aconteceu até comigo uma vez. Tem alguém aqui com alguma deficiência visual? Não? Então, eu estava sentada, assim, mexendo no computador, né? E aí chegou o colega por trás, assim, para me mostrar uma coisa, e ele fez assim, ó, o mouse estava aqui, aí ele veio por trás, assim, pegou o mouse e encostou o peito dele aqui nas minhas costas e o rosto dele aqui no meu, né, e falou bem perto do meu ouvido, assim, aquilo me deixou super desconfortável, né, ele não precisava ter feito aquilo, podia ter chegado aqui, ó, você faz assim, ó, dá licença, deixa eu sentar aqui e te mostrar. Né? Não, mas ele chegou e preferiu me abraçar por trás. Então, esse tipo de situação, entende? Esse contato físico não consentido, não desejado. Avaliar a pessoa pelos atributos físicos, né? Dar uma nota de avaliação melhor para quem você acha fisicamente atraente, né? Solicitar favores sexuais, isso eu já até falei. Mostrar ou partilhar mensagens explicitamente sexuais, né? Compartilhar pornografia com aquela pessoa, mandar nudes, né? Sem o consentimento daquela pessoa, né? Como uma insinuação, quero fazer isso aqui com você, né? Esse tipo de coisa, quero te ver assim, né? Isso é uma forma de assédio também. Pode passar, por favor. E aí, hoje em dia, todo mundo fica, né? Mas não é não, nossa... A gente não pode nem paquerar mais, o mundo ficou tão chato, né? Tem gente que fala isso, né? Não pode mais nem fazer um elogio para a pessoa, porque isso é desrespeito, enfim. Então eu gosto de diferenciar o assédio da paquera por 3 critérios, né? Todo elogio, toda paquera é assédio? Não, né? E 3 critérios aqui vão diferenciar essas 2 condutas, né? Primeiro, o respeito, né? Quando você vai paquerar alguém ou elogiar a pessoa, né? Você sempre faz um comentário respeitoso, né? Nossa,
você fica muito bem de vermelho, você fica muito bonita de vermelho, nossa, seu cabelo é lindo, ai, você fica muito bem com essa maquiagem, entende? Esse tipo de coisa, você tá bonita hoje, isso é respeito, né? Isso é um comentário respeitoso, é diferente de, gostosa, delícia, entende? Isso aí você objetifica a pessoa. Quando você objetifica a pessoa, você trata ela como um objeto, quase como se ela fosse uma comida, né? Você não está respeitando, certo? Reciprocidade, né? Mas enquanto vai voltando, eu vou falar da reciprocidade. Quando as pessoas estão se paquerando, a gente tem o quê? Um interesse recíproco, né? As duas pessoas estão interessadas uma na outra, né? Tem aquela troca de olhares, né? Você vê sinais no outro que estão dizendo que aquela pessoa está interessada, né? Isso no assédio não acontece, né? A gente já, não sei se já tiveram uma situação desse tipo, né? Eu estava uma vez no carnaval com as amigas e aí, assim, num ponto de ônibus, chegou um sujeito do nada, assim, ele até assustou a gente, assim, e pulou na frente de uma amiga minha, ela não estava nem olhando, ela nem soube de onde que ele veio, assim. Então, esse tipo de coisa não respeita o quê? A reciprocidade, ele nem abordou ela, assim, de forma distante primeiro, ver se ela estava olhando para ele também. Não, né, ele apareceu, pulou na frente dela, assim, né, pipocou na frente dela. E o consentimento, que é o mais importante, é respeitar o quê? A vontade da outra pessoa, né? Aquela pessoa que paquera, se ela leva um não, ela respeita aquilo. Não, tudo bem, não quer, né? Leva na esportiva, tudo bem, não quer, respeita, é isso aí, né? O mundo é assim, a vida é assim. Tem dia que a gente recebe um sim, tem dia que não, faz parte, né? Agora, o assediador não. Normalmente ele já chega agarrando, já chega beijando. Se a pessoa diz não, às vezes desqualifica, né? Chama, mas você nem é tão bonita assim. Ai, mas eu nem queria tanto. Você devia dar graças a Deus que eu tô te paquerando porque você é feia, né? Falar esse tipo de coisa, né? Ou até agredir, né? A gente teve uma situação no carnaval um tempo atrás, uns anos atrás, eu não sei se vocês são bem jovens, eu não sei se vocês vão se lembrar, de uma moça que repeliu, né, um beijo forçado aí de um rapaz e ela foi agredida com um soco, né? Então, assim, esse tipo de coisa não respeita o consentimento, né? É claro, elogios sem conteúdo sexual, paqueras, flertos ou tentativas de aproximação, como eu falei, não configuram assédio sexual. Se tiver respeito, se tiver reciprocidade, se tiver consentimento, não é assédio sexual. Mas pode ser considerado um pouco inadequado aí no ambiente de trabalho, né? Então vamos deixar a paquera para fora do ambiente de trabalho aí, para a gente não configurar aí um assédio sexual, tá bom? Pode passar, por favor. Aí, vocês vão perguntar assim, mas e numa situação de assédio sexual? Quais são as consequências para aquela pessoa que assedia? Ou o que a pessoa que é assediada pode fazer? O que o órgão, a empresa pode fazer para evitar, né? Aí tudo isso eu vou falar agora, né? Das consequências jurídicas. A gente tem várias áreas diferentes aí que essa conduta vai repercutir, né? E uma delas é a área criminal, né? Aqui, gente, esse slide ficou um pouquinho errado. É consequências criminais do assédio moral e sexual, tá? Ele foi um pouco incompleto. Depois eu tenho que corrigir ele aqui. Mas é isso. A primeira conduta que chama atenção é o próprio crime de assédio sexual previsto no Código Penal. Que ele diz o seguinte: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição superior hierárquico ou ascendência ao exercício de emprego, cargo ou função. A pena é de detenção de 1 a 2 anos, né? E ela é aumentada até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Então, se a pessoa é assediada é menor de 18 anos, a pena é aumentada, tá? Isso é importante para vocês saberem aí. Pode passar, por favor. Aí, tem alguns elementos aí que a gente precisa ter em consideração para configurar esse crime. Primeiro, né, precisa ter esse constrangimento, né? O constrangimento
constrangimento é o quê? Compelir, determinar, fazer algo contra a vontade. Não respeitar de novo o quê? O consentimento da pessoa, tá? Essa palavra vai ser muito importante hoje. Finalidade especial, vantagem ou favorecimento sexual. Sempre, né? Se a pessoa quer uma vantagem econômica, uma vantagem, né, na empresa qualquer, que não esteja relacionada à finalidade sexual, não vai configurar esse crime. Pode configurar algum outro, mas esse não. E terceiro, superioridade hierárquica. O assediador tem que estar, ou a assediadora tem que estar numa posição hierárquica superior à da vítima, que pode ser, a vítima pode ser homem ou pode ser mulher, mesma coisa. O assediador pode ser homem ou pode ser mulher. Mas vocês vão falar assim, mas Maria Cecília, você não falou que existe assédio horizontal entre pessoas do mesmo nível hierárquico? Como que você falou isso e agora você está falando que para ser o crime de assédio sexual tem que ter essa superioridade hierárquica? É que para configurar esse crime especificamente, tem que ter essa diferença hierárquica. Ah, se não tiver, então não é crime? Pode configurar outros crimes que eu vou explicar aqui, tá bom? Então ficou tranquilo, né? O assédio pode ser horizontal, né? Pode ser entre pessoas do mesmo nível hierárquico. Mas para configurar o crime previsto no artigo 216A do Código Penal, tem que ter essa diferença hierárquica. Tá? Pode passar, por favor. Então, pode ser outras infrações, né? Desde a mais grave, que é o estupro, né? Que é você constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, até conjunção carnal. O que é conjunção carnal? Conjunção pênis-vagina. Ou praticar, ou permitir com que eles pratiquem outro ato libidinoso. Então, não é só penetração pênis-vagina. Podem ter outros atos aí que visem a satisfazer a lascívia, né? Satisfazer aquela pessoa sexualmente. Não precisa ter penetração para ser estupro, viu, gente? Não precisa ter. O que precisa ter? Violência ou grave ameaça. Amarrar a pessoa, segurar a pessoa à força, bater na pessoa, usar uma arma, seja uma faca ou uma arma de fogo, né? Ameaçar a pessoa, né? Vou te matar se você não fizer isso, enfim. Esse tipo de conduta é que tem que estar presente no estupro, tá? Pode passar, por favor. Pena de reclusão de 6 a 10 anos é um crime hediondo. Estupro de vulnerável é um tipo específico de estupro. Por quê? Ele pode acontecer, a vítima aqui é menor de 14 anos, né? A nossa lei brasileira presume que a pessoa menor de 14 anos não pode consentir com um ato sexual. Ah, mas a menina já era toda pra frente, já era sexualmente ativa, já tinha um monte de namorado, e vai no baile funk, dança lá de sainha, não interessa, né? Se a pessoa é menor do que 14 anos, mesmo que ela tenha aceitado, a lei presume que ela não pode, aquela pessoa não tem condições de consentir, seja menino ou menina, tá? Também estupro de vulnerável, se a pessoa por alguma enfermidade ou deficiência não tem condições de consentir com o ato. Ah, então uma pessoa com deficiência não pode ter vida sexual, não pode ter vida amorosa? Não é isso que eu estou dizendo. Mas essa pessoa, por conta daquela deficiência, não tem condições de consentir. Se a limitação dela é tamanha que ela não tem condições de consentir com o ato. Aí é estupro de vulnerável. E também é muito importante a gente saber aqui se a pessoa, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. O que entra nessa hipótese aqui? Se a pessoa está sob efeito de bebida alcoólica, se ela está sob efeito de droga, mesmo que ela tenha se drogado, mesmo que ela tenha ingerido a bebida, por vontade própria. Ah, mas ela que bebeu, ela que encheu a cara e agora está aí caída, se acontecer alguma coisa com ela, é culpa dela. Não, é estupro, tá? Porque a pessoa tem que estar em condições de consentir para poder ter uma relação sexual. Se ela não está, se ela está desacordada, inconsciente, é estupro. Tá? Estupro de vulnerável. Pode passar, por favor. Importunação sexual. Eu acho que no ambiente de trabalho, talvez esse seja o crime mais comum, né? Em termos de assédio sexual, né? De condutas que atentam contra a dignidade sexual.
no ambiente de trabalho, esse é o mais comum. Praticar contra alguém e sem anuência praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia de terceiro, né? Então, o que são os elementos aqui? Praticar contra a pessoa um ato libidinoso, né? Contra o seu consentimento, sem a sua autorização. E com o objetivo de satisfazer o quê? Um desejo sexual, né? Aqui, ó, um negócio parecido com aquele que eu relatei. O cara deu a volta aqui na cintura e pegou a mulher pelo quadril, né? A gente viu isso, aconteceu isso na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Foi um episódio lamentável. Um deputado chegou por trás da parlamentar assim e pôs a mão no seio dela, assim. Então, foi um toque sem o consentimento dela, com o objetivo de satisfazer o desejo dele, né? Aí vocês vão falar assim, mas qual que é a diferença pro estupro? Aqui não tem, você falou que não precisa ter penetração, né? A diferença é que aqui não tem violência nem grave ameaça, né? E é um crime mais considerado mais brando, digamos assim, né? A reclusão de 1 a 5 anos. E não é crime hediondo. Pode passar, por favor. Esse eu vou pular porque essa contravenção penal foi revogada, tá? Pode passar. Injúria, né? Você xingar alguém ofendendo a dignidade ou o decoro da pessoa, igual eu falei, vagabunda, imbecil, burro, esse tipo de coisa, né? Eu estou citando exemplos aqui, tanto de assédio moral quanto de assédio sexual, né? Se tem uma conotação assim sexual, né? Vagabunda, vadia, isso aí pode ser o assédio sexual também, tá? Mas pode ter, igual eu falei, o assédio moral, burro, incompetente, lerdo, né? Esse tipo de coisa pode configurar o crime de injúria, tá? Ato obsceno, praticar um ato obsceno em lugar público ou aberto ao público ou exposto ao público, né? Se masturbar na frente da pessoa, mostrar os genitais, enfim, isso é ato obsceno. Só que necessariamente tem que ser em lugar público, né? Que é a rua onde transita todo mundo, um lugar aberto ao público, por exemplo, um prédio de uma empresa que tem um controle de entrada, mas que possa entrar todo mundo, ou exposto ao público, né? Uma janela que dê de frente para a rua, né? Para configurar isso aqui. Num lugar privado ele não vai configurar esse crime, mas pode configurar outro tipo de constrangimento também. Pode passar, por favor. Perseguição, né? Isso aqui serve também para a questão do assédio moral, né? O crime de perseguição está previsto aí no 147A do Código Penal. Perseguir alguém reiteradamente ou por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Ficar fazendo comentários na rede social da pessoa, ficar indo atrás da pessoa no ambiente privado dela, e até perseguir a pessoa no ambiente de trabalho, né? Ficar fazendo uma perseguição mesmo, até psicológica, né? Naquela pessoa, isso pode configurar. E o crime, várias condutas de assédio moral podem se enquadrar nesse crime aqui. A pena é aumentada da metade se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso, então a pena aumenta. Contra a mulher também, em razões da condição do sexo feminino, a pena também aumenta. E mediante concurso de 2 ou mais pessoas, quando mais de uma pessoa pratica essa perseguição ou com emprego de arma. Pode passar, por favor. Violência psicológica contra a mulher. Esse tipo penal aqui específico, esse crime, necessariamente a vítima é mulher, né? Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica ou à autodeterminação. Ou seja, é um crime que é mais comum no ambiente de violência doméstica, mas nada impede que isso aqui seja praticado no ambiente de trabalho. Igual eu falei, humilhação, manipulação,
educação, isolar a pessoa, né? Não deixar ela se sentindo sozinha no ambiente de trabalho, excluída, ridicularizar a pessoa, né? Chamar ela de burra, enfim, esse tipo de coisa pode enquadrar aqui na violência psicológica. Pode passar, por favor. E aí, agora nós vamos pular da parte criminal, né? Tudo aqui eu estava falando de crimes, né? São condutas que impõem uma pena, né? Que vão dar motivo aí para a instalação de uma investigação ou de um inquérito, né? De uma ação penal ou de um procedimento para apuração de ato infracional, né? Porque adolescente, pessoas menores de idade não praticam crime, não têm responsabilidade penal, mas estão sujeitas aí às medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, a pessoa não responde criminalmente, não vai estar sujeita a uma ação penal, aí tem um presídio, mas tem lá as medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Prestação de serviço à comunidade, né, reparação do dano, medida de liberdade, a liberdade supervisionada. Nossa, gente, tem muito tempo que eu não atuo na infância, então eu esqueci. Semi-liberdade e internação, tem algumas lá. Mas essa pessoa está sujeita a essas medidas socioeducativas. Mas tem as consequências cíveis e disciplinares também, né? A vítima do assédio moral e sexual, né, ela pode entrar com uma ação civil para reparar aquele dano moral ou aquele dano material, né? Ela se viu obrigada a sair daquele trabalho pelo dano material, pelo assédio moral ou sexual que ela sofreu. Não tinha vínculo empregatício, então ela não pode recorrer à justiça do trabalho. Ela pode pedir uma indenização, né? Ela teve um dano moral, desenvolveu um quadro de depressão, né? Tudo isso ela pode pedir uma reparação numa ação civil, se não tiver vínculo empregatício. Se tiver, aí a gente vai ver que é na justiça do trabalho, tá bom? E disciplinares, né? Cada empresa, cada órgão, cada entidade tem aí o seu estatuto de ética, de conduta, né? Então as punições vão variar de uma empresa para outra, de um órgão para outro. Mas normalmente a gente tem aí advertência, né? A pessoa toma aquela chamada de atenção, né? É advertido, olha, você não pode fazer isso no ambiente da empresa, senão a gente pode te mandar embora. Suspensão por tempo determinado, né? Ficar afastado ou afastada do trabalho por um tempo. Remoção compulsória, ser transferida para outra unidade, né? Contra a sua vontade, a pessoa que praticou o assédio. Ou até mesmo demissão, desligamento, né, da empresa, do órgão, pela conduta inadequada, dependendo da gravidade aí da conduta. Então isso vai variar, mas normalmente as penalidades administrativas, disciplinares, ou seja, no âmbito daquele órgão que o próprio órgão vai aplicar, né, que não precisa levar isso para um juiz ou para uma juíza, vão ser essas aqui. Pode passar, por favor. E as consequências trabalhistas, né? A Rosane estava me explicando aqui que vocês são, né, seletistas, né, carteira assinada. Quais são essas consequências trabalhistas do assédio? Nessa hipótese, o empregado ou empregada poderá requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho. O que é isso? Você romper o vínculo trabalhista, mas recebendo aí as verbas, né, trabalhistas quando rompe aquele contrato. Então não vai ter, não é como se a pessoa tivesse pedido demissão, né? Ela tem direito a essa rescisão indireta. Eu atendi uma vez uma moça no Nutem, que ela era faxineira de um condomínio e ela foi assediada sexualmente, ela sofreu uma importunação sexual, o senhor agarrou ela e beijou ela à força no pescoço, assim, contra a vontade dela, né? E aí ela comunicou o síndico, né, do condomínio. E ele falou assim, ó, eu não posso fazer nada, né? E aí, assim, eu atendi, ela procurou a ajuda do sindicato dela também, fiz uma interlocução com o Ministério Público do Trabalho e ela teve direito à rescisão indireta, porque ela não queria mais trabalhar ali, né? O síndico não se dispôs a demitir o zelador, então ela quis rescindir, né? Foi o que ela queria ali, o que ela achou melhor para ela. E ela pode pedir uma indenização por danos morais também, né? No âmbito da Justiça do Trabalho. E se a pessoa perdeu o emprego por ter denunciado ou negado um ato sexual, né?
a empresa pode ser obrigada a recontratar esse trabalhador ou trabalhadora, caso fique comprovado, né, que o motivo da demissão tenha sido relacionado com assédio. A mesma coisa que se aplica ao assédio moral também, tá, gente? E tudo isso que eu estou falando das leis trabalhistas, não está assim muito certinho quando a gente vai consultar a CLT, não está explícito, não está lá, em caso de assédio moral, em caso de assédio sexual. Mas a nossa CLT, as nossas leis trabalhistas, elas são muito antigas, né? Era uma situação que não era discutida antigamente, né? Aos poucos a gente vai desnaturalizando isso. Mas os tribunais, né, eles vão decidindo numa determinada forma e vão guiando aí o que deve ser feito nessas hipóteses. Pode passar, por favor. E o assédio praticado por empregado, igual eu falei, quando a pessoa não está na posição de chefe e pratica um assédio sexual ou moral. O assédio sexual, e aí inclui moral também, cometido no ambiente de trabalho pelo empregado é considerado falta grave, né? E pode gerar demissão por justa causa. Então é demitido, não tem direito às verbas trabalhistas aí da rescisão, né? E além disso, vai constar lá que é a justa causa. O empregado da empresa poderá também ser responsabilizado patrimonialmente, pode ser forçado a pagar uma indenização, né? E por fim, a pessoa assediada pode requerer a sua transferência para ela ficar longe daquele colega que assediou, né? Ou sexual ou moralmente, tá? Ela pode pedir e pode pedir também a pessoa assediada, como eu falei, essa rescisão indireta com direito às verbas trabalhistas aí. Pode passar, por favor. E o que a gente deve fazer se a gente for assediada ou assediado? Quais as condutas, né, que a gente deve ter? Aqui eu dou algumas dicas que eu acho que são importantes para todas e todos nós, né? Independente de ser mulher, né, gente? De novo, como eu estou numa especializada de defesa da mulher, eu normalmente faço os slides voltados para as mulheres. Mas meninos também que vivam uma situação lamentável assim, primeiro, não se culpar, né? A forma como você se veste, a forma como você se comportou. Eu fui simpática demais. Nossa, eu correspondi a um cumprimento, a um elogio que ele me fez, e aí depois ele foi e me passou a mão, foi culpa minha, eu devia ter fechado a cara. Não se culpe, a culpa nunca é da pessoa assediada, tá? Diga não, né? Dentro do possível, expresse a sua vontade, né? Fala, olha, eu não quero, você não tem interesse, desculpa, não estou à vontade com esse tipo de comentário, não estou à vontade com essa situação. Expresse, né, a sua vontade. Proteja-se, né? Evita ficar sozinha ou sozinho com a pessoa que te assediou, né? Se você está numa sala, aquela pessoa entrou, se possível sair ou procurar se cercar de outras pessoas que você confia, né? Cuide de você, né? Se a situação de assédio gerou um ferimento, gerou uma lesão, uma situação de estupro, né? Procurar uma unidade de saúde especializada para tratar aquelas lesões, né? Para contracepção de emergência, né? Quando tem um estupro, essas unidades de saúde, elas proporcionam aquela pílula, elas fornecem aquela pílula, né? Chamada pílula do dia seguinte, para evitar uma gravidez decorrente de estupro. Recebe profilaxia para HIV, para infecções sexualmente transmissíveis, então evitar, né, que aquela pessoa contraia alguma infecção, enfim. Quando, né, essa situação de assédio, como eu falei, gera algum ferimento ou tem algum ato sexual mesmo propriamente dito, né? Pode passar, por favor. Quando o crime sexual deixar vestígios, né? Evitar se lavar ou trocar de roupa antes de ser submetida ou submetida a um exame de corpo de delito, né? Uma pessoa que passa por essa situação naturalmente fica muito enojada, né, gera uma repulsa, mas evitar, né, se lavar realmente para o quê? Não jogar fora essa prova, né? Que pode ser uma prova depois para punir aquela pessoa que praticou aquele ato. Não descartar os objetos que possam conter sangue, sêmen, saliva, né? Um copo que a pessoa bebeu água, a pessoa ejaculou na sua roupa, então não descartar, não lavar esse objeto, esse tipo de coisa. Armazenar esses objetos, aqui cortou, mas eu já sei até de qual. Armazenar esses objetos
em recipientes de papel, né? O plástico ele estraga a prova, né? Ele contribui para a proliferação de fungos, então essa prova vai ser, o material genético do agressor vai ser destruída, e levar esses objetos a um hospital de referência ou a uma delegacia de polícia civil o mais rápido possível, tá? Então essa é a preservação de provas. Pode passar, por favor. Nossa, mas o que ele fez comigo não deixou vestígio. Ele não fez nada disso, me ejaculou na minha roupa, ele não me beijou à força, ele passou a mão em mim, passou a mão no meu bumbum. Ou ele falou uma frase que me ofendeu sexualmente, né? É uma situação que não vai deixar um vestígio físico. E aí, o que fazer? Eu sempre gosto da dica do diário do assédio, né? Isso aplica tanto para assédio moral ou sexual, né? Anota tudo o que aconteceu, vai anotando, faz um diário. Na data tal, ele me ridicularizou em frente dos meus colegas. Outras pessoas viram, a pessoa fulana de tal viu. Vai guardando, né? Preservando, ó, prova de testemunha. Tinha uma câmera no local que pode ter filmado. Então, vai guardando esses fatos, o local que aconteceu, o horário, se tinha alguém perto, se tinha câmera, né? Porque aí vai fazendo esse diáriozinho. Essa palavra tem muito valor. Se ela é um relato linear, um relato lógico, um relato detalhado, é difícil aquela pessoa inventar aquilo tudo. Então, vai ter muita credibilidade, né? Não se cale. Conte os fatos para as pessoas da sua confiança, né? Para os seus familiares, para os seus amigos, para quem você confia, né? Às vezes uma professora da escola, às vezes a sua própria superior hierárquica é muito aberta a ouvir isso, né? Então, assim, conta para uma pessoa que você confie e denuncie, né? Comunique formalmente por escrito, é bom comunicar por escrito ao órgão ou à instância administrativa, né? Na própria empresa, no próprio órgão, você comunicar, olha, aconteceu isso assim comigo, eu quero que colhe uma declaração minha para eu assinar, porque eu quero que a providência seja tomada. Eu estou muito desconfortável com essa situação, né? Aconteceu, pessoal, comigo uma vez, uma trabalhadora adolescente lá da defensoria foi assediada por um motorista, né, sexualmente. E ela muito tímida, estava morrendo de vergonha, ela estava se sentindo muito culpada, porque ela, né, falando justamente, eu sempre fui simpática com ele, acho que ele entendeu outra coisa. E assim, eu colhi a declaração dela, submeti isso lá ao meu superior hierárquico e o motorista foi devolvido para a AGS, né? Então assim, falem, não se calem, não se isolem, porque isso é pior, isso vai fazer aquela pessoa se sentir assim, que nada vai acontecer com ela, que não vai dar nada para ela, né? E o que a empresa também... Tinha outras coisas que eu queria ler ali, volta um pouquinho. Tem também delegacia de polícia, né, se configurar um crime, né, mas pode ser a instância administrativa, como eu falei, a chefia da empresa, entidades de defesa das trabalhadoras, sindicato, delegacia regional do trabalho, Ministério Público do Trabalho, né, nesse caso da trabalhadora que eu atendi lá, a faxineira. Eu tenho contato com o Ministério do Trabalho que me ajudou muito, né, então... são outras instâncias aí que podem tomar providências. Pode passar, por favor. E como a empresa ou órgão pode prevenir ou combater o assédio, né? Fazendo justamente isso que a gente está fazendo aqui, esses eventos de educação em direitos, para conscientizar as pessoas do que é assédio, o que pode ou não ser feito. Isso é muito importante para a gente criar o quê? Um ambiente de trabalho saudável, um ambiente de trabalho tranquilo, né? Então, promover ações e campanhas de conscientização a respeito das consequências do assédio moral e sexual, utilizando uma linguagem clara, objetiva, fazer constar do Código de Ética e das convenções medidas de prevenção, então constar expressamente nessas convenções, no Código de Ética da empresa, do órgão, da entidade, as condutas que configuram assédio, quais são as punições, onde que essa pessoa pode reportar isso, né? Incentivar a prática de relações respeitosas no ambiente de trabalho, né? Quando um chefe ou uma chefe tem uma conduta desrespeitosa, os trabalhadores também vão se sentir incentivados a repetir esse tipo de conduta, a reproduzir esse tipo de conduta. Então é bom incentivar um ambiente de trabalho respeitoso. Avaliar constantemente as relações interpessoais, porque isso a gente vê o quê? Se a gente avalia, a gente percebe mudanças de comportamento. Aquela menina que era muito assídua, chegava
sempre pontualzinha, agora ela está faltando trabalho, está inventando umas desculpas, ela está esquisita, está calada. Esse tipo de coisa pode detectar uma situação de assédio, né? Pode passar, por favor. Ter uma instância administrativa para acolher essas denúncias, né? Ter uma pessoa ou um setor responsável por acolher essas denúncias, ter um canal de escuta e acolhimento, acompanhamento das pessoas que passaram por isso, que foram vítimas, né? A pessoa tem uma abalo emocional muito grande. Ter um diagnóstico institucional sobre essas práticas, ficar atento, olha, em tal setor a gente está tendo muitas essas denúncias, as vítimas têm esse e esse perfil, porque isso aí vai direcionar a conduta da empresa depois para desenvolver, né, políticas para prevenir aquilo. Apurar e punir as violações, né? É importante a vítima não ter essa sensação, o agressor, né, não ter essa sensação de impunidade, né? Não vai dar nada para mim, é muito ruim. E guardar o sigilo de dados das pessoas, né? Não espalhar aquilo, ó, gente, a fulana, aconteceu isso com ela. Isso pode ser extremamente constrangedor e desestimular outras vítimas a denunciarem. Então, tomar cuidado com o sigilo. Pode passar, eu acho que acabou já. Tem o guia de LAS do governo federal, quem quiser apontar a câmera aqui. Tem algumas dicas extras aí, né? Orientações extras. Esse guia foi desenvolvido pelo governo federal em 2023. E é isso, gente. Eu estou aqui disponível para ouvir, né, sugestões, perguntas, dúvidas que ficaram, críticas. Bom, muito obrigada. Só queria tirar uma foto com você aqui na frente, pode ser? Tem perguntas? Não, só aqui. Oi, gente. Oi. Tá ligado? Tá ligado, gente? Tá, né? Então, meninos, meu nome é Marina, trabalho no setor de controladoria aqui da Asprom. Quero agradecer mais uma vez a doutora Maria Cecília que veio aqui falar um pouquinho para a gente sobre essa temática, que também vai ser abordada dentro de sala de aula com vocês constantemente, né? É um tema muito importante, pouco difundido, apesar que muito se ouve falar, mas foi muito interessante que ela trouxe a diferença, né, sobre o que é assédio, o que é assédio sexual, o que é importunação sexual. Vocês, por serem jovens, né, as leis foram criadas bem antes de vocês nascerem, bem antes até de nós mesmos aqui. Né? O Código Penal, por exemplo, é de 1934, é bem antigo, de 1940 isso. Então, assim, tem leis que foram criadas também, que né, tão recentes como a de importunação, mas vocês talvez eram bem crianças, né? Então, é legal estarmos aí antenados sobre essas diferenças, sobre o que acontece dentro do ambiente de trabalho, que também muitas vezes a gente imagina que isso não acontece tão constantemente, e nós aqui da Asprom estamos muito preocupados, né, sempre atentos a essas questões, porque vocês não trabalham aqui conosco o tempo todo, né? Então nós não conseguimos ser onipresentes também nas contratantes, dentro dos nossos parceiros, né? Sabemos quem são os nossos parceiros, a unidade, acompanhamos aí todas as atividades deles também, mas nem sempre é possível ter esse olhar tão ativo. Né? Então dependemos sim do conhecimento de vocês e também para ser porta-voz da Asprom, que afinal vocês vestem a camisa, vocês aí vinculam, né, nossas atividades aí em toda Belo Horizonte, região metropolitana. Né? Quero deixar claro para vocês também que o que vocês precisarem, né, as instrutoras técnicas, eu fico mais aqui na sede, mas o que vocês precisarem, não se sintam constrangidos, é muito importante não se calar, conversar aqui com os instrutores, com a sua técnica de acompanhamento e também com o canal de denúncia que nós temos dentro da instituição. Procure saber, procure converse, né, com o seu representante legal e conosco aqui, que vocês vão estar disponíveis para atender vocês. Muito obrigada, Maria Cecília. Alguém tem alguma pergunta? A gente pode perguntar. Vocês aprendem que é defensora pública, gente. Sabe que é defensora pública? É advogado que não cobra nada. Então, assim, ela está de graça, pode perguntar, é de graça, né? Alguém que quer se contar? Eu quero fazer só um comentário, na verdade.
Não sei se eu vou. Mais alguém? Dá para opinar? As crianças são tímidas. Bom, gente, bom dia. Queria agradecer, né, a Maria Cecília, a doutora Maria Cecília, pelas palavras, até porque essa é uma temática que eu acho que traz muitos avançamentos. Quando você mencionou a questão dos meninos, né, às vezes a gente trabalha algumas questões até legais em sala, né, de violência contra a mulher e tudo, aí sempre entra alguém para falar assim, o João da Penha, e os meninos? É importante a gente pensar, né, que esse machismo que você mencionou, ele atravessa tanto essas camadas a ponto de fazer com que os homens também não digam que sofreram violências, né? Principalmente se estiver vindo contra uma mulher. Então eu não vou falar que eu fui violentada, para que eu vou fazer isso. Então, na verdade, é importante a gente falar sobre isso também, pensando nesse recorte, né? Gostaria de agradecer muito, pedir assim, aquele pedido de professora, né? Porque para mim também foi uma formação. Eu acho que a gente, enquanto educadores, né, caso você possa disponibilizar material, se não tiver Com certeza, esse material está disponível. Ai, que ótimo. Se não tiver nenhum tipo de comprometimento, que é importante para a gente trazer para as turmas que não estiveram aqui, puderem acessar isso, a gente tem que trabalhar com as turmas a questão do assédio e tem aberto esse canal também para os aprendizes virem até nós, trazerem essas questões e a gente poder debater sobre elas. Muito obrigada. Vanessa, o que você falou é muito relevante, eu adorei seu comentário, porque a gente pensa assim, o machismo ele só vitimiza as mulheres, ele só é ruim para as mulheres. O machismo, gente, ele é ruim para todo mundo, porque o machismo deixa os meninos envergonhados de expressarem às vezes seus sentimentos, né? Menino não chora, menino tem que ser durão, tem que resolver as coisas na porrada, sabe? Esse tipo de coisa, isso deixa os homens acuados também. Tem que demonstrar força, tem que demonstrar uma coragem que beira a loucura, né? E não é isso, né? Se você foi vítima de uma situação de uma dessas que eu narrei, fale também, né? Não tem nada que se envergonhar. Eu não queria, ela me deixou desconfortável, ou ele também, né? Então, assim, fale, porque isso pode acontecer, né? Vítima de assédio também pode ser menino, pode ser homem, então, e não tem vergonha nenhuma falar, né? Não tem problema nenhum. A gente tem que combater essa cultura que oprime, tanto homens quanto mulheres, que colocam características em nós que às vezes a gente nem se identifica com elas, né? Pode perfeitamente um menino ser mais sensível, uma menina ser mais racional, isso aí não muda a sua essência, né? Ninguém nasce com determinado papel na sociedade, nasce apto a desempenhar determinado trabalho, ou nasce apto a ter determinadas características. Não, isso tudo são preconceitos que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que combater. Então foi muito bom o seu comentário, eu agradeço por ele, assim. O material pode ficar disponível, eu te mandei por WhatsApp, então pode disponibilizar. E eu estou me sentindo mal aqui porque eu esqueci a nossa cartilha. A gente não tem uma cartilha sobre esse tema ainda, mas a gente tem uma cartilha sobre violência sexual e outra sobre violência doméstica. A minha colega Ana Flávia vai vir segunda que vem, aí eu vou pedir para ela trazer uma quantidade boa aqui de cartilhas para vocês terem disponíveis aí. Tem umas informações bem relevantes, tá bom? E aí para a empresa, né? Como é que a empresa pode prevenir ou combater o assédio? Promover ações e campanhas de conscientização a respeito das consequências do assédio moral e sexual, utilizando linguagem clara e objetiva. Fazer constar do Código de Ética ou das Convenções Coletivas de Trabalho medidas de prevenção do assédio sexual. Incentivar a prática de relações respeitosas no ambiente de trabalho e avaliar constantemente as relações interpessoais no ambiente de trabalho, atentando para as mudanças de comportamento. Então, isso diz muito respeito à gestão empresarial, né? Então, assim, como que eu vou detectar esses comportamentos, como que eu vou poder auxiliar esses empregados para que eles não sofram, se eles sofrerem, como que eu oriento, e prevenção, né? Então, isso aí já fica mais por conta da empresa. E isso que também tem sido muito discutido em nível federal também, em nível
nível de legislação. Como fazer as empresas aderirem a isso com incentivos, né, com a promoção do trabalho. Isso também tem sido levado até as autoridades legislativas. Ok? Pode passar? E o que a empresa ou órgão pode fazer? Isso que eu já falei para vocês, né? Colocar alguém responsável para poder atender, manter um canal de escuta, né? Isso também já falei para vocês. Pode passar? É isso, gente. Então, são algumas tratativas. Estou disponível aqui para se alguém tiver alguma dúvida. Eu sei que em algum momento a gente vai estar inserido dentro do mercado de trabalho, dentro de uma instituição, e a gente precisa ter essas informações disponíveis, tá? Para a gente, se não for com a gente, com quem a gente conheça, o nosso colega de trabalho, né? Porque as informações são valiosas. Às vezes a pessoa não sabe, não tem esse conhecimento, não tiveram oportunidade de ouvir isso que vocês estão ouvindo aqui hoje, né? Então é isso, levem a mensagem, se vocês conhecerem alguém que talvez esteja vivenciando uma relação de assédio, e peçam para buscarem as autoridades, buscarem orientação, né? Que a gente pode eliminar essa forma tão perniciosa de relacionamento interpessoal. Tá bom? Obrigada pela paciência de vocês. Oi? Gente, eu gostaria de saber se alguém tem perguntas. Para Ana Flávia, se alguém quer detalhar algum tema, se tem alguma questão que não ficou tão clara. Tá? Então eu agradeço, né? Eu fiquei com a doutora Ana, ela não, fiz questão de deixar a Ana Flávia. Gostaria de agradecer a Ana Flávia em nome da por estar conosco nessa tarde, dividindo conhecimento na perspectiva de garantia de direitos. Né? O tema é relevante para todos nós, para que possamos ter mais consciência, né, dos nossos direitos, orientar, alertar, se não conosco, com pessoas próximas a nós, né, que estejam aí tendo seus direitos violados. Então, falar disso é falar dos nossos direitos, né? É nos conscientizar em busca de uma sociedade mais justa, em busca, né, de uma perspectiva melhor de vida, de qualidade para a gente, para o nosso próximo. Então, que a gente possa levar para a vida o conhecimento dividido aqui hoje. Agradeço de todo o coração em nome da Astrônoma.